Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor, a misericórdia de Deus nosso Pai e a presença do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Então peçamos ao Senhor que Ele tenha misericórdia de todos nós. É a nossa paz e que o céu é a nossa morada. Vamos dar glória ao Senhor. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, por Ele amado. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, por Ele amado. Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos, nos bendizemos, nós nos adoramos e glorificamos. Nós nos damos graças por nossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Por vossa causa eu sofri tantos insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como um estranho a meus irmãos, como estrangeiro para os filhos de minha mãe. Foi meu zelo e meu amor por vossa casa, me devoram como fogo abrasador. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Por isso eu levo para vós minha oração, nesse tempo favorável, Senhor Deus. Respondei-me pelo vosso imenso amor, pela vossa salvação que nunca falha. Senhor, ouviu-me, pois sua
grande amor, atendei, ó Senhor, pelo vosso imenso amor, atendei, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Humildes, felizes, alegrai-vos, o vosso coração reviverá. Se procurardes o Senhor continuamente, pois nosso Deus atende a prece dos seus pobres e não despreza o clamor de seus cativos. Que céus e terras glorifiquem o Senhor, o mar e todo ser que neles vive, ó Senhor, pelo vosso imenso amor, atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Aleluia, 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 aleluia. O Espírito Santo, a verdade divina testemunhar, e vós, minhas testemunhas, serei em todo lugar. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: não tenhais medo de ninguém, pois não há nada de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pássaros por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem a permissão do vosso Pai do céu. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pássaros. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante das pessoas, também eu me declararei em favor dele. Aquele, porém, que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Como nós temos comentado várias vezes na comunidade, nós estamos no ano vocacional. Começou em novembro do ano passado e vai até novembro desse ano. E quando nós falamos de ano vocacional, é para a gente lembrar as mais variadas vocações que existem na caminhada da fé ou na caminhada da igreja. E quando a gente fala de vocação, vocação é um chamado. Deus chama. E não chama só o homem para ser um padre, ou a mulher para ser uma freira, mas Deus chama cada um de nós para alguma coisa. Então a primeira coisa importante que destaca é que Deus chama. Não importa a idade, não importa a classe social, nada disso. Chama todos nós. Alguns percebem com uma certa facilidade, percebem Deus chamando, percebem Deus falando, percebem Deus dando sinais. É claro que para a gente perceber tudo isso, entra muito a questão da fé, a caminhada de fé que a pessoa tem, entra muito a questão da vida espiritual, da vida de oração. Tudo isso nos ajuda a identificar Deus chamando, falando e mandando sinais para nós. E nesse ano vocacional, a igreja, celebrando esse ano vocacional, ela quer despertar em nós essa percepção, para que cada um aqui diga assim: nossa, eu sou chamado por Deus? É sim. Deus está falando, Deus está mandando um sinal na sua vida? Tá sim. Agora, precisa perceber. E não só identificar esse sinal ou esse chamado de Deus, como também a parte mais importante, responder. Responder o chamado do Senhor. Dar para Ele o nosso sim. E então, a palavra, a Bíblia Sagrada, ela nos dá algumas pessoas, alguns personagens que fizeram essa experiência de receber o chamado de Deus e de respondê-lo. É o caso da primeira leitura. Nós temos aqui um homem chamado Jeremias. Só para a gente entender, olha como que Deus, Ele vai lá nos lugares que a gente menos espera, Deus vai lá chamar o ser humano para caminhar perto dele. Como que Deus dá umas tarefas que nem sempre são fáceis, mas que são muito importantes. Jeremias, ele morava no campo, tinha lá o sítio dele, a horta dele, e morava sozinho. Jeremias, particularmente, ele não gostava de receber visita na sua casa, e ele também não gostava de interagir com as pessoas da cidade. No entanto, que ele fazia questão de plantar, de produzir tudo na sua casa, no seu sítio,
para ele não ter que ir para a cidade, não ter que depender de encontrar com ninguém, de se relacionar com ninguém. Em outras palavras, Jeremias era um homem muito individualista, um homem profundamente fechado, antissocial. E ele estava lá, na vidinha dele, do jeito dele, enquanto que na cidade, agora precisa perceber, e não só identificar esse sinal ou esse chamado de Deus, como também a parte mais importante, responder o chamado do Senhor, dar para Ele o nosso sim. E então a palavra, a Bíblia Sagrada, ela nos dá algumas pessoas, alguns personagens que fizeram essa experiência de receber o chamado de Deus e de respondê-lo. É o caso da primeira leitura. Nós temos aqui um homem chamado Jeremias. Só para a gente entender, olha como que Deus, ele vai lá nos lugares que a gente menos espera, Deus vai lá chamar o ser humano para caminhar perto dele. Como que Deus dá umas tarefas que nem sempre são fáceis, mas que são muito importantes. Jeremias, ele morava no campo, tinha lá o sítio dele, a horta dele, e morava sozinho. Jeremias, particularmente, ele não gostava de receber visita na sua casa, e ele também não gostava de interagir com as pessoas da cidade. No entanto, que ele fazia questão de plantar, de produzir tudo na sua casa, no seu sítio, para ele não ter que ir para a cidade, não ter que depender de encontrar com ninguém, de se relacionar com ninguém. Em outras palavras, Jeremias era um homem muito individualista, um homem profundamente fechado, antissocial. E ele estava lá, na vidinha dele, do jeito dele, enquanto que na cidade existia, naquela época, nós estamos falando do Antigo Testamento, existia o rei e a rainha. Ainda era esse modelo de governo, de rei e de rainha, e eram péssimos governantes. Eram sempre altos impostos, muitas taxas, exploravam profundamente o povo, e a gente sabe que nessa história quem sofre mais são os pobres. Já não tem quase nada, aí fica praticamente liso, sem qualquer possibilidade de sobrevivência. E Deus, apesar de nós acharmos que Ele não faz nada, Deus, Ele viu tudo isso. É que geralmente nós queremos que Deus faça. Deus não está vendo tal sofrimento, Deus não está vendo que tal coisa está acontecendo, Ele não vai botar a mão, Ele não vai fazer alguma coisa. A gente sempre quer que Deus interfira. Mas é interessante o outro lado, porque se Ele começar a mexer nas coisas, aí nós vamos ficar bravos e vamos dizer assim, mas poxa, Ele fica mexendo, fica se metendo em tudo. Tem os dois lados. Se Ele respeita a liberdade, a gente reclama porque gostaria que Ele fizesse alguma coisa.
Caso ele faça alguma coisa, a gente reclama porque ele está mexendo. Mas o que é importante observar, Deus já fez tudo o que era necessário. Ele criou o céu e a terra, criou todo o planeta, criou o ser humano, e depois, o Antigo Testamento, ele mandou Abraão, mandou Moisés, mandou profetas, tudo que Deus tinha para falar, para ensinar, ele foi fazendo, até que chegou o momento mais forte, o momento mais importante. Deus mandou o próprio Filho, mandou o próprio Filho, Jesus, e Jesus falou, ensinou, realizou tantas obras. Então assim, Jesus praticamente é a última palavra de Deus, a última ação de Deus foi ali com Jesus. Depois disso, o Senhor, o próprio Deus, disse assim: olha, eu fiz a minha parte, já construí tudo, já falei tudo, já coloquei todas as pessoas, inclusive meu filho, então a minha parte eu fiz. Então aí entra o outro lado. Para mudar uma realidade, mais do que a gente ficar esperando que Deus faça alguma coisa, é nós compreendermos que nós temos que colocar a mão na massa e fazer alguma coisa. Somos nós. A gente reza, pedindo a Deus que esteja conosco, que nos ajude, mas somos nós que colocamos a mão na massa. E foi o que aconteceu com Jeremias. Deus veio ao encontro de Jeremias e falou assim: Jeremias, você vai sair do seu sítio, você vai sair do seu individualismo, você vai sair dessa vida cômoda que você leva, porque eu te chamo para socorrer os mais pobres. Você vai lá em meu nome e você vai bater lá na porta do castelo e você vai dizer para o rei e para a rainha que eles estão no caminho errado, que eles estão fazendo tudo do jeito torto e que eles precisam se converter, eles precisam mudar de vida. E é você que vai lá falar isso. E é interessante porque Jeremias não estava nem aí para ninguém, ele não queria saber de ninguém. Mas quando o chamado veio de Deus, ele acolheu. É a importância de nós acolhermos o chamado de Deus, não ficarmos no nosso fechamento, no nosso comodismo, mas de respondermos o chamado de Deus. Deus conta conosco, Deus quer contar conosco. E ele vai, então Jeremias, ele vai até a cidade e ele enfrenta o rei e a rainha, em nome de Deus, ele enfrenta a rainha e o rei e diz: olha, vocês precisam mudar. Esse não é o caminho certo. Vocês não estão cuidando, vocês estão explorando. E aí a gente sabe, toda vez que se mexe na ferida, onde tem mentira e se leva a verdade, onde se tem injustiça e se luta pela justiça, a gente sabe o que acontece. A prova está aqui. Trabalhou a verdade, trabalhou a justiça e foi colocado na cruz. Não seria diferente com Jeremias. Aí vem a leitura de hoje. A rainha e o rei pediram a cabeça de Jeremias, porque ele estava realizando um trabalho muito bonito de caridade, estava organizando o pessoal da cidade para ajudar os mais pobres. Então ele estava ali quase que formando uma ONG para cuidar dos mais pobres e dando a sua vida. Olha a mudança desse homem, de tão individualista, de tão fechado que era, de repente ele começa a formar uma equipe, formar um grupo, começa a distribuir comida, a cuidar dos mais pobres. Nessa sua equipe, eles se organizam para enfrentar as injustiças causadas pelos governantes. Olha como muda a vida de Jeremias quando ele responde o chamado de Deus. Deus faz coisas maravilhosas quando a gente se coloca como instrumento nas mãos dele. Ele chama, a gente responde e aí a obra de Deus acontece. Só que
Jeremias foi ameaçado de morte. E na primeira leitura, Jeremias ele está falando para o Senhor, ele está desabafando com o Senhor, dizendo assim: Senhor, o Senhor me tirou, eu estava lá na minha vida, sossegado, tranquilo, não mexia com ninguém, estava de boa. O Senhor me tirou de lá, me colocou nessa situação e agora estão querendo arrancar as minhas tripas, de tanto estou tentando fazer o que é o certo. E ele começa a rezar: Senhor, vem em meu auxílio, Senhor, me ajuda. E aí é bonito de ouvir, porque no final da leitura diz assim: o Senhor salvou um pobre homem das mãos dos maus. O que isso quer dizer? Que mesmo nas horas mais difíceis, mesmo na hora da tribulação, aqueles que são chamados por Deus, aqueles que respondem o chamado de Deus, que caminham na presença de Deus, serão sustentados pela força dele. Que Deus não abandona nenhum de nós, que ele se faz presente, mesmo naquela hora mais difícil, mais desafiadora, ele se coloca do nosso lado. A primeira leitura termina dizendo: esse pobre homem foi sustentado, foi fortalecido por Deus e retirado das mãos dos maus. Que alegria para nós ouvir essa palavra, de saber que seja diante da tribulação, seja diante da morte, seja diante de tantos sofrimentos que a vida coloca, Deus é o nosso sustento e Deus é a nossa força. Se Ele nos chamou, Ele também nos sustenta. Se Ele nos chamou, Ele também nos dá força. E a segunda leitura fala isso de uma maneira tão forte, fazendo uma comparação de Adão e Jesus. Nós sabemos que Adão, quando se fala de Adão, do livro do Gênesis, a gente está falando de Adão e Eva, que cometeram um pecado grande, que desobedeceram a Deus, que se afastaram de Deus. Então, quando a gente fala de Adão e Eva, nós pensamos assim: poxa, como que nós todos, os seres humanos, como que nós somos fracos? Seja pelo nosso pecado, seja por uma enfermidade, como que a gente é fraco? Como que nós somos assim, tão frágeis? Mas Jesus Cristo é a obra mais perfeita de Deus. Se grande foi o pecado de Adão, maior é a graça de Deus, maior é a salvação do Senhor Jesus. Então, por mais que nós tenhamos os pecados, por mais que nós tenhamos a fraqueza, a enfermidade, a morte, sempre será mais forte a vida eterna, o céu, a graça de Deus, a bênção de Deus. Nada nessa vida vai superar o que Deus tem para cada um de nós. Então, por mais que nós sejamos pequenos, fracos, pecadores, tudo que possa nos colocar numa situação de fragilidade, a graça de Deus, a bênção de Deus, a força de Deus supera tudo isso. Que alegria para nós ouvir essa palavra, de saber que seja diante da tribulação, seja diante da morte, seja diante de tantos sofrimentos que a vida coloca, Deus é o nosso sustento e Deus é a nossa força. Se Ele nos chamou, Ele também nos sustenta. Se Ele nos chamou, Ele também nos dá força. E a segunda leitura fala isso de uma maneira tão forte, fazendo uma comparação de Adão e Jesus. Nós sabemos que Adão, quando se fala de Adão, do livro do Gênesis,
A gente está falando de Adão e Eva, que cometeram um pecado grande, que desobedeceram a Deus, que se afastaram de Deus. Então, quando a gente fala de Adão e Eva, nós pensamos assim, poxa, como que nós todos, os seres humanos, como que nós somos fracos? Seja pelo nosso pecado, seja por uma enfermidade, como que a gente é fraco? Como que nós somos assim, tão frágeis? Aí Jesus fala de maneira tão poética, mas profunda também. Jesus diz assim: olha, Deus sabe até a quantidade de cabelos que a gente tem. No sentido de dizer para nós assim: tudo está nas mãos de Deus. Às vezes a gente não entende. Uma morte, uma doença, tantas coisas que a vida coloca, uma tribulação, um problema, tantas coisas que acontecem, a gente não entende. Mas Jesus diz assim: todos os cabelos da cabeça, Deus conhece cada fio, para dizer para nós assim: tudo está nas mãos de Deus. Tem coisa que a gente não entende, tem coisa que a gente não aceita, mas tem uma coisa que nós não podemos negar: tudo está nas mãos de Deus. E aí entra a questão da fé, aí entra a questão da gente entregar nas mãos de Deus, porque tem coisa que a gente só vai entender quando passar para o outro lado. Quando a gente se encontrar cara a cara com Deus, aí tudo que hoje a gente não entende, nós vamos entender. Deus vai explicar nos mínimos detalhes para nós tudo o que nós passamos nesse mundo, tudo o que nós vivemos nesse mundo. Deus vai explicar para nós detalhe por detalhe. Agora, o que nós não podemos deixar passar é essa fé e essa confiança de que tudo está nas mãos dele. Jesus diz assim: olha, o que está encoberto vai ser revelado. Hoje a gente não sabe. Por que isso? Por que aquilo? Por que Deus não fala? Por que Deus não faz? Tem tanta coisa encoberta, mas um dia vai ser revelado. Um dia nós vamos ter a resposta de tudo que hoje incomoda a nossa mente e o nosso coração. Nós vamos ter a resposta. Deus será o próprio a nos dar a resposta. Que alegria para nós ouvir essa palavra, de saber que seja diante da tribulação, seja diante da morte, seja diante de tantos sofrimentos que a vida coloca, Deus é o nosso sustento e Deus é a nossa força. Se Ele nos chamou, Ele também nos sustenta. Se Ele nos chamou, Ele também nos dá força. E a segunda leitura fala isso de uma maneira tão forte, fazendo uma comparação de Adão e Jesus. Nós sabemos que Adão, quando se fala de Adão, do livro do Gênesis, a gente está falando de Adão e Eva, que cometeram um pecado grande, que desobedeceram a Deus, que se afastaram de Deus. Então, quando a gente fala de Adão e Eva, nós pensamos assim: poxa, como que nós todos, os seres humanos, como que nós somos fracos? Seja pelo nosso pecado, seja por uma enfermidade, como que a gente é fraco? Como que nós somos assim, tão frágeis? Para encerrar, no Evangelho, repete 3 vezes a mesma frase: não tenhais medo, não tenhais medo e não tenhais medo. Essa confiança, essa entrega, essa fé. Se de fato nós somos cristãos, se de fato nós consideramos Deus como nosso Deus, Deus como nosso Pai, então não tenhamos medo da morte, não tenhamos medo da doença,
Não tenhamos medo da tribulação, porque Deus é muito maior do que tudo isso. E algumas coisas a gente já vai entender aqui, e outras coisas quando nós estivermos diante dele. Então sejamos firmes na fé, corajosos na caminhada da vida, porque o Senhor está chamando, e assim como Ele mexeu com a vida de Jeremias, Ele vai mexer com a nossa vida. Assim como Adão foi tão pecador como nós, mas Jesus é muito maior, a graça de Deus, a bênção de Deus é muito maior. E assim como Deus sabe a quantidade de cabelo que cada um tem, Deus tem a nossa vida nas suas mãos. Não tenhamos medo, mas sim confiança, e entreguemos tudo nas mãos do Senhor. Ó Deus, acolhei a oração de perdão e louvor, e fazei que, purificados, possamos oferecer-vos um coração que realmente vos agrade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Jesus é a vossa palavra viva, pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, para cumprir a vossa vontade e reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associarmos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo Senhor, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Santo, Santo, Santo Senhor, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céu. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana no alto céu. Hosana, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céu. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito Santo, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor.
estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Então, com coragem, rezemos como o Senhor mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o poder e a glória para sempre. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Não tenhais medo, o Senhor sabe cada fio da nossa cabeça, do nosso cabelo. Não tenhais medo, nós temos muito mais valor do que qualquer coisa nesse mundo para Deus. Não tenhais medo de entregar, de depositar a nossa fé, a nossa confiança, até naquilo que a gente não entende. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei umas palavras e serei salvo. Todos tomar o alimento
iremos nós? Aonde iremos nós? Nuvens águas de vida e amor. Aonde iremos nós? Somos todos teus. O mundo é um verdadeiro ano de Deus. Toda a verdade falei, tendo dom eu deixei ao meu corpo, a Deus. Ele está no meio de nós. O Deus de toda consolação vos dê a sua bênção, Ele que na sua bondade criou o ser humano e deu aos que creem em Jesus ressuscitado a esperança da ressurreição. Amém. Deus nos conceda o perdão dos pecados e a todos os que morreram a paz e a luz eterna. Amém. E todos nós, crendo que Jesus ressuscitou dentre os mortos, vivamos um dia eternamente com Ele. Amém. Desça sobre vós, sobre as vossas famílias, a bênção do Deus rico em misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Nós vamos passar por tribulações, vamos passar por momentos difíceis, mas pela fé o Senhor estará sempre ao nosso lado, nos sustentando, nos fortalecendo. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Maria do meu, a nação pobre atendendo Jesus. Imaculada, Maria do povo, ó dos eleitos que são junto a vós. Um coração que era assim para Deus, um coração que era assim para Deus, Reino de Deus em todas esse chão. Imaculada, Maria do meu, coração pobre acolhendo Jesus. Imaculada, Maria do povo, anjos atentos